Olá, superpoderosas e superpoderosos! Tudo maravilhoso com vocês? Gratidão por vocês estarem aqui. E o que nós vamos falar hoje? Dicas para ser sexy, para ser atraente. Na verdade, para despertar isso em nós. Nós já somos. A gente não lembra o porquê que eu chamo vocês de poderosos e poderosas? Porque o poder está dentro de nós. O poder de ser quem você quiser e de ter o que você quiser. Então não tem que vir nada de fora, tá aí dentro, você só precisa despertar. E esse é o meu papel, ser uma ferramenta na sua transformação, na minha transformação e na sua, ok? Você não precisa nem acreditar em mim, mas só de você querer, eu quero realmente fazer algo na minha vida, melhorar o que já tá bom, potencializar o que já tá bom, ou eu preciso melhorar, eu tô aqui para isso. E se você quer, continua no vídeo. Agora, se você fala, cansei desses assuntos, desliga aí o vídeo, vai assistir televisão, novela, jornal. Talvez você consiga tirar, às vezes, alguma coisa ali pra você, positiva. Agora, se você quer, eu vou adorar ter você no vídeo. Teve outros vídeos anteriores que eu falei sobre dicas para ser sexy, que é para ter autoconfiança. E falei também sobre os pais. Então, eu quero aproveitar esse vídeo para falar o quê? Como eu, Luzia, como você vai se entender se você não tiver uma gratidão pelas pessoas que te colocaram no mundo. Teve um vídeo que eu falei sobre isso um pouco, mas hoje eu vou dedicar esse vídeo para isso. Eu vou contar um pouco da minha história, se você ainda não conhece. Para quem já conhece, para relembrar. A minha mãe casou com meu pai aos 17 anos de idade, virgem, e minha mãe pensou que casar era só beijo na boca. Ela não sabia que tinha os vucu-vucu. Só que a história da minha mãe começa antes disso ainda. A minha mãe é filha mais velha, até onde nós sabemos, né? Filha mais velha da minha avó, que é uma graça. Minha avó é super gente boa. Eu também tinha muito problema com a minha avó, com essa parte feminina da família. Não me entendia muito bem. Não é que eu não me entendia com ela, eu sempre me entendi com a minha avó. Mas eu tinha um distanciamento. E eu tinha um sentimento dentro de mim, assim... Ai, pra mim tanto faz estar convivendo com ela ou não. Ah, por que você tá falando isso, Luzia? Porque vai fazer sentido se você acompanhar. A minha mãe, quando ela nasceu, os recursos que tinha na família dela, como que era o recurso? Como que ela vivia? Ela vivia num sítio, muito simples, como a maioria, né, de algumas pessoas na idade aí de uns 60 anos. Às vezes, dependendo, não tinha energia, se morava em sítio, entre outras coisas. A minha mãe, como foi a filha mais velha, eu não sei como era o jeito que meu avô e minha avó decidiram criar. A minha mãe, ela apanhou bastante, ela apanhou muito na época dela da infância. Teve um outro dia, eu tava conversando com uma tia minha, e a minha tia me contando o quanto que ela apanhou, tá? Então, minha mãe casou com 17 anos de idade, qual que era a intenção dela? Se libertar disso. Se libertar, até porque, quando nós somos crianças, ou até mesmo adolescentes, a gente tá ali dependendo dos pais, não por maldade, o pai não faz por maldade, mas a gente tem que ficar fazendo muita coisa para agradar os pais, né? Para agradar o outro. Então você não é você não vive você. Você não tem a liberdade, não em todos os casos, quero deixar claro, mas não tem a liberdade de expressar realmente as coisas que você quer. Porque se você falar às vezes o que você pensa, seu pai e sua mãe vai te repreender. Então minha mãe passou por isso. Casou com meu pai para se libertar. O meu pai, ele foi... Minha avó teve 8 filhos, teve um filho adotivo. A minha avó, meu pai foi filho do meio, ele foi um dos filhos do meio. Então tinha muito filho na roça, muita gente para criar. Então não deu tanta atenção assim pro meu pai. O que acontece? Ele cresce uma criança mais revoltada, que não tem tanto carinho. A minha mãe mais fechada, porque também não teve tanto carinho como ela gostaria de ter tido. Não que meus avós tenham feito, vou tratar mal. Não é isso, era o recurso que eles tinham. É o que eles podiam oferecer, tanto parte de mãe quanto de pai. Então, na hora que os dois casaram, eram 2 pessoas carentes, que não se amavam como era e que estavam em busca de carinho. E eu nasci, a minha mãe teve depressão pós-parto. E aí, quando eu nasci, a minha mãe, como ela era... Não tem uma cartilha, galera? Tem uma cartilha? Agora você deixa de ser filha e passa a ser esposa. E passa a ser mãe. Não tem essa cartilha. Você vai aprendendo na vivência. Nem todas as pessoas conseguem lidar bem com isso. Então, a transição da minha mãe foi, casou, mas ela ainda queria continuar sendo a filha, ainda sendo a irmã, ok? Alguém para cuidar dela. Então, na hora que eu nasci, ela ficou minha irmã e ela via meu pai como se fosse o pai dela e meu pai. Então, havia uma competição entre nós duas. Eu não entendia nada disso, então cresci revoltada com a minha mãe, pensando assim,
ela é uma vaca, essa mulher não sei nem como que ela pode ser mãe. Eu vivi isso por uns 31 anos. 31 anos de idade, eu vivi essa situação de julgar a minha mãe, de brigar com ela, de xingá-la. E meu pai, por sua vez, também não tendo uma cartilha de como, ele nunca tinha vivenciado uma situação assim. Então ele não entendia muito bem como minha mãe lidava comigo, as situações, as coisas que ela fazia. O que ele começou a fazer? Tratá-la mal também, mas não mal por querer. Ele era rígido, ríspido, sabe? Meio grosseiro com ela para me defender. E assim também eu ficar ali mais próxima dele, ficar ali mais junto dele. Ou seja, ele tinha alguém que amava ele agora, que era eu. Mesmo a filha, mas era eu. Então ficamos os dois e a minha mãe distante. Então imagina como que ela ficou. Mas meu pai fez de maldade? Não, ele não fez de maldade. Ele fez com uma boa intenção, cuidar da filha para que ela não viva as situações que eu já vivi. Eu quero que ela tenha amor, eu quero que ela tenha cuidados. Mas como assim que essa mulher não está cuidando da filha como precisa ser cuidado? Mas ela precisava de cuidado, ok? Então até tudo isso fazer sentido para mim foi há 6 anos atrás, quando eu participei de um grupo de oração. Detalhe, hoje eu acredito hoje não, sempre acreditei em Deus, no Senhor, no divino, no universo, sempre. Mas eu hoje não sigo uma religião. Respeito todas as religiões, porque para mim o Deus é o mesmo. Então respeito todas, mas porém eu acredito nele, acredito que esse corpo aqui vai embora, mas o espírito tem um propósito maior, essa alma, como você quiser chamar. Então eu fui num grupo de oração. Na verdade era um acampamento que você vivia esses momentos, ficava 5 dias lá. Fui por conta do meu casamento, que na época não estava bacana. E quando eu estava lá em imersão, nesse acampamento, eu entendi numa dinâmica que teve, onde separou-se as meninas e os meninos. O que eu entendi ali? O meu problema era com a minha mãe. Ou seja, eu peguei uma postura, Luzia, por eu ter crescido admirando meu pai, uma postura mais masculina. Tudo que eu tô dizendo pra vocês é o meu caso. Se caso encaixar com você, ou você souber de alguém que encaixa, talvez vai fazer sentido e muita coisa vai mudar na sua vida, porque na minha mudou muito nessa época, mas muito. Então eu tinha uma admiração pelo meu pai e uma distância com a minha mãe. E essa distância com a minha mãe me fez distanciar também do meu lado feminino, do meu lado que recebe, do meu lado mais calma. Não estou falando de opção sexual, estou falando de energia do receber, da calma. Porque é uma energia mais bruta, uma energia mais, sabe, instintiva, é uma energia mais masculina. Como reikiana, aprendi que o lado esquerdo é o lado que recebe, o lado direito é o lado que doa, o lado que é mais de sentimento, o lado que é mais de ação, ok? Eu, Luzia, tinha muito esse lado masculino aflorado e feminino nem tanto. Então, como que um casamento pode, um relacionamento ser bacana, se eu já sou do tipo assim, o que é? Vai pra PQP, entendeu? Grossa, mais estúpida, mais imponente, falando alto. Como um homem vai se sentir bem do meu lado, ou com autoestima bacana, se ele também precisa de cuidados? Então, é um ajuste. Hoje a gente se conhecer é necessário, você se conhecer, você entender você e entender os motivos dos seus pais. Se eles foram maravilhosos para você, gratidão e gratidão. Se você não tem nada para reclamar, gratidão. Eu não tenho nada para reclamar dos meus pais também, nada para reclamar nem do meu pai nem da minha mãe. Tudo que eles fizeram para mim é o que deu para eles. Eles usaram os melhores recursos que eles tinham na época, o que eles podiam me oferecer e tá tudo bem. Mesmo que naquela época eu não entendesse, eu só julgasse. Só que agora eu entendi. Eu entendi que minha mãe era um ser humano, que não teve orientação, que teve as crenças que limitam. O que é a crença? Uma religião. Mas são, exemplo, fazer uma crença. Cresce, estuda, trabalha, não depende de homem, marido não é parente, coisas desse tipo. Ou família é só pai e mãe, irmão. Então cada um tem a sua crença, minha mãe teve as dela. E o dia que eu entendi a minha mãe, que precisava de carinho, as coisas mudaram. E há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a me desenvolver, entrar nesse mundo aí do coach, PNL, hipnose, eu comecei a entender mais ainda os meus pais e ter mais gratidão. Então, o que eu vou sugerir para você hoje? Contei minha história para vocês um pouco, bem resumida, mas para fazer sentido o que eu quero explicar. Porque para você ser sexy, você ser atraente, você precisa estar bem resolvido. Você precisa tirar as mochilas, como eu já citei no vídeo, e deixar ela de lado.
Se você não deixar tirar essa mochila, ou melhor, não é tirar, né? Esvaziar a sua mochila, esvazia ela de sentimentos, esvazia ela de julgamento, esvazia, como você vai colocar coisa nova aqui dentro? Não vai dar para vir coisa nova. Então, o exercício de hoje para você é, lembra que eu ensinei em um dos vídeos, a gente respirar, trazer o estado de presença. Então, lembra? Colocar a mãozinha na barriga e vai puxar o oxigênio, ó. Puxei o oxigênio, eu estufei a minha mãozinha, ó, a minha mão. Agora eu murcho a barriga, ó. Na mesma hora que eu expiro, eu murcho a minha barriga. Concentra, vai fazer isso aí por um tempo até você se concentrar. Aí passa pensamento, toda hora, não consigo concentrar. Fica passando coisa na minha cabeça, vindo coisa do passado ou pensando nas contas, não sei o quê. Deixa passar. Acolhe, eu entendo o pensamento. Mas foca numa coisa, o que você vai focar agora? Primeiramente, você vai focar na sua mãe. Foca na sua mãe. Não conheço minha mãe, nem tive a oportunidade de conviver com ela. Eu não converso com a minha mãe, eu tenho muita mágoa dela, eu tenho muito isso, muito aquilo. Esquece tudo isso. Lembre-se que poderia ser você. Poderia estar acontecendo com você. Isso se não estiver acontecendo e você esteja repetindo as mesmas coisas que a sua mãe fez com você com os seus filhos. Então, sem julgamento. Senta. Vamos lá, respirou. Agora imagina a sua mãe. Visualiza a sua mãe com 5 anos de idade. Procure imaginar a sua mãe com 5 anos de idade. Imagina onde ela estava, com o que ela brincava, como ela se vestia, o que ela comia, talvez o que ela ouvia. Você não sabe, não consegue nem imaginar? Que tal você pegar um dia, sentar e falar: mãe, fala sobre você pra mim? Me conta como foi sua infância. Me conta o que você sonhava quando você era criança. O que você tinha vontade de fazer. Ela também é uma criança, certo? É uma criança grande que virou mãe de você. Mesmo que ela programou, mas ela também precisa de carinho, de amor. Ela também precisa de atenção. Então senta, procura saber como é que ela tá, como ela era, como era pra ela. Se você já sabe agora como ela era, como ela vivia dos 5 anos, então continua mentalizando. Mentaliza tudo que ela ouviu, as crenças que ela ouviu, tudo que ela passou. E vai mentalizando isso, e vai sentindo ela crescendo, 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 até chegar na idade que ela conheceu o seu pai, que ela concebeu você, se você não conhece seu pai. Vai, imagina, até o dia que você nasceu, que nasceu esse ser incrível, maravilhoso e único que é você, que nasceu essa centelha divina de Deus, que é você, só tem um. Você tem noção de quanta coisa aconteceu no mundo pra você estar aqui, né? Tem noção de quanta coisa precisou acontecer? Então você entende o quanto você é especial? Muito. A sua mãe também muito especial. Então agora é hora de reconhecer isso. Visualizou tudo isso? Sentiu tudo isso? Mas ao mesmo tempo também veio agora a raiva, a mágoa, tudo que tiver. Pega um papel e escreve. Você vai escrever tudo no papel. Escreve lá. Eu já passei isso, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro. Escreve nesse papel. Mas lembra de agradecer também. Obrigada por você ter me dado a vida. Tem como devolver a vida, gente? Não tem, né? A vida não se devolve. É algo que não tem como devolver. Então escreve lá. Beleza. Agora, fiz tudo isso com a minha mãe. Agradeci tudo. O que você pode fazer? Se você quiser guardar, você guarda. Você pode fazer da seguinte maneira, uma sugestão. Imaginar, visualizar, se for possível para você, somente se for possível, aonde você quer guardar essas palavras, mas que você já perdoou, que você colocou ali, coisas que você já passou. Aí você vai visualizar, imaginar onde você quer ancorar, ou seja, você quer guardar isso no seu corpo. Você quer guardar no coração, no ombro, na cabeça, onde você quer guardar? Você pode fazer isso. Ou o que você pode fazer? Jogar fogo, botar no fogo, tacar fogo. Escreve tudo que você tiver que escrever e taca fogo. Ah, eu quero entregar para minha mãe. Você pensa, vale a pena fazer isso? Compensa fazer isso? É importante fazer isso? O que isso vai gerar? Porque a partir da hora que você agradece alguém ou perdoa alguém por algo, mas você vira e fala: eu vim aqui porque eu preciso te dizer que eu te perdoei por isso, por isso, por isso e por isso que você fez comigo. Se você precisa ir lá falar pra ela que você perdoou ela, é perdão? Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer com a sua mãe e depois você vai fazer a mesma coisa com o seu pai.
do mesmo jeito. Visualizar, se você não sabe a história dele, vai procurar saber. Nem tem contato com meu pai. Não importa. Tem como você saber um pouco mais sobre os seus avós? Sobre seu pai com os seus avós? Não tem, nunca nem vi meu pai. A minha mãe sempre falou que ele era isso, que ele era aquilo. Que é a outra dica. O problema do seu pai e da sua mãe é o problema do seu pai e da sua mãe. Não é seu. A sua mãe colocou você no mundo e o seu pai colocou você no mundo. Portanto, gratidão aos dois. Você não sabe o que eles passavam na época, você não sabe os recursos. Eu tenho assunto assim, para falar sobre isso de pai e mãe, para vários vídeos e vou falar muito sobre isso. Como vou falar? Em algum dos vídeos, a maneira como criam os meninos e criam as meninas. Isso atrapalha muito na hora que somos adultos, porque somos sexo feminino, sexo masculino. Ok? Não existe que é homem ou mulher. Homem é sempre assim, mulher é sempre assim. Não, são seres humanos. Mas se começarmos a olhar para eles como ser humano e criá-los da mesma maneira, quando crescer as pessoas vão entender que tem sentimento, que tem amor. E não vai acontecer muito isso, às vezes, dos homens se assustarem e abandonar as mulheres com criança, dos homens não terem tanta responsabilidade, em alguns casos, de cuidar de um filho. Então não julgue os seus pais, procure saber o que eles passaram. Beleza? Isso faz parte de ser autoconfiante, de ser sexy, de ser atraente, porque você esvaziou a mochila, você fechou um ciclo, tá? Isso é só um passo do que você pode fazer para se reconectar com os seus pais, para você perdoá-los, mesmo que você já não os tenha mais, ok? Então minha sugestão é essa, escrever no papel o que você quer de negativo, escrever gratidão, nem que seja gratidão, seu filho da puta, perdão a palavra, porque você me gerou. Não importa, agradece. E depois você taca fogo nesse papel. Aquela parte do ancorar, se você quiser se ancorar em você, as coisas positivas, ancore em você, em algum lugar. Tipo, vou carregar no meu coração isso, vou carregar aqui. Mas talvez seja melhor você botar fogo, se é o negativo, para que você não carregue isso com você. Se a gente quer, não é esvaziar? Então, na hora que você estiver escrevendo no papel, coloca a sua energia de esvaziar. Esvazia o coração, deixa ali tudo que você quer, ok? Bom, essa é a minha contribuição de hoje para falar como ser sexy, dicas para você, só que em partes. Devagarzinho você vai se lapidando, devagar você vai ficando melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, ok? Namastê, gratidão por você ter assistido até o final e qualquer coisa eu tô aqui para você. Beijos!